Oi, gente, boa noite. Então, agora a gente está dando início à nossa primeira reunião do Parlamento Jovem. Vamos começar a parte de formação política. Antes da gente começar a nossa palestra, a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara, né, o Valderrama, e a vice, Thelma. Vocês querem dar uma palavrinha? Não sei se está funcionando aí. Está funcionando? Boa noite a todos e a todas, né? Um mês aí de comemorações do mês da mulher, né? E a gente enxergando aqui várias adolescentes vindo a participar da abertura do Parlamento Jovem. É um projeto aí de suma importância para o município de Extrema. Temos aí várias edições já do PJ, que vocês sejam bem-vindos, né? Que faça de aproveito aí deste projeto, né? Que Extrema carece muito de ver jovens aí, que vocês ingressem, tome vontade aí no setor público, no mundo político, que venham, né? Somar com essa cidade que cresce a cada dia, a cada minuto, que venham fazer parte aqui da política extremense. Tem muitos que não gostam, né, pela idade ainda de vocês, mas a política que é feita aqui dentro desta casa, a gente tenta transmitir a todo momento a transparência, a legalidade, e vocês aí, né, ingressando num projeto desse, já vai vir falar de política, que olhe com bons olhos, e torço que vocês aderem para vir pessoas de boa índole, de bom coração, e que faça Extrema crescer sempre dentro da legalidade e transparência, né, para os futuros aí, filhos de vocês mesmos, né, os nossos netos, que vocês aproveitem bem esse projeto. Quero agradecer aí a cada um de vocês. Boa noite, né? Já está escuro lá fora. Como eu estou, não sei nem, não estou sabendo nem que horas que é mais o dia, viu? Boa noite para todos, para todas aqui presentes. Quero dar as boas-vindas, né? Primeiro encontro, né, Mariana? A gente brinca que a minha assessora fica assim: salta o cabelo, prende o cabelo. Eu falei, essa vida nossa, tá, gente? É um projeto importantíssimo. Já tive a oportunidade de estar com alguns alunos aqui, eu, presidente também, então a gente já tem essa comunicação. Eu queria dizer para vocês que vocês são o futuro da humanidade. Jovens, bonitos, como se diz, estão começando a vida agora. E vocês são formadores de opinião. Então, um projeto como este, né, Parlamento Jovem, Escola do Legislativo, trabalha com a Mariana aí nas cabeceiras, nossa professorinha, e a gente está também, né, a Stephanie ajudando, a doutora Babi, a intimidade, enfim. São pessoas que vão agregar muito na vida de vocês. E nós precisamos de opiniões e participações da juventude. Nós precisamos ouvir mais vocês. Qual é a opinião de vocês perante a política também extremense, principalmente na nossa cidade? Se você vive, se você estuda numa escola estadual dentro do município de Extrema, qual é o meu papel na sociedade quanto jovem? E o jovem ele tem uma harmonia muito grande entre si, que trabalham com opinião mesmo e fazem levantar altos projetos aí que funcionam como o Parlamento Jovem, Escola do Legislativo. Então, vindo aí, né, a gente está começando esse ano a participar, quero estar mais presente com vocês, para entender melhor como funciona o projeto, porque a gente não dá conta de tudo, mas a gente precisa saber de tudo um pouco. E quero deixar à disposição, que precisar de mim, tá bom? Tenham um bom curso, uma boa aula, e é isso aí. Parabéns para vocês.
Obrigada, Thelma, Valderrama, presidente, pela presença e pelas falas. É muito bom e muito importante terem vocês aqui presentes. Muito obrigada. Então, agora, bora começar a falar um pouquinho com essas crianças. Doutora Bárbara, fique à vontade. É um prazer recebê-la. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá bom? Boa noite. Mariana já falou meu nome algumas vezes, mas eu repito, eu sou Bárbara, eu sou advogada, eu tenho algumas especializações em Direito, Processo do Trabalho. Iniciei um mestrado em Direito e Constitucionalismo, a gente vai ver um pouquinho sobre Constituição hoje. E, apesar disso, eu também tive a oportunidade de atuar como advogada em algumas ações políticas. Então, é um tema que eu gosto, é um tema que eu estou começando a adquirir afinidade e estou muito feliz de ver tantos jovens aqui presentes. Já quero parabenizar o projeto, viu, Mariana? Agradecer o convite do Parlamento Jovem pela Escola do Legislativo, dizer que vocês, como a Thelma disse, são o futuro da nossa sociedade. Então, se interessem, procurem saber, estudem não só aquilo que vocês ouvem em sala de aula, corram atrás e façam a diferença. Porque, apesar de nós vivermos um país, como a gente vai ver, democrático, nós temos representantes que são a nossa voz. E vocês podem ser um deles um dia. Então, vamos lá. Quero aqui também agradecer, cumprimentar os vereadores, os assessores, os serventuários também. E vamos dar início ao tema de hoje. Exercício da política cidadã e representação no sistema eleitoral brasileiro. Gente, nada mais justo do que inaugurar o início das palestras do Parlamento Jovem com esse tema que é super importante. Como o nosso tempo é curto, é lógico que a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente vai trazer aquilo que é necessário para vocês terem uma base bacana para dar continuidade daqui para frente, tá bem? Gente, está muito linda essa casa, né? E sabe o que é o mais interessante? Essa casa é nossa. Essa casa é do povo, isso é muito bacana. Deixa eu só ver que tem algo aqui. Tem que selecionar um não. Foi, né? Então, aqui estamos na Escola do Legislativo. Acho que dá, sim. Vamos lá. Para a gente entender, eu vou separar em dois temas rapidamente: exercício da política cidadã e depois a gente fala do sistema eleitoral brasileiro, beleza? Ó, quando a gente fala de exercício da política cidadã no Brasil, a gente tem que entender, de uma vez por todas, democracia. Vivemos num país democrático? Esperamos que sim, certo? Quando a gente fala de democracia, conceito, a gente tem que ter uma ideia da origem da palavra. Quando a gente fala de origem de palavra, a gente fala de etimologia. A gente vai passar rápido por isso, tá bom? Mas é só para vocês terem uma base um pouco mais conceitual. Então, nós temos a palavra demos, que significa povo, e kratos, poder. Então, aqui a gente já tem uma boa ideia de que democracia é o governo do povo. Então, o poder emana do povo. Apesar de não ser o povo dando voz ali na frente, no legislativo, nós temos os nossos representantes. Eu conheço ela de algum lugar, eu vou lembrar. A de óculos. A origem, pessoal, foi lá em Atenas, na Grécia Antiga. Lá, a forma de governo deles era justamente a participação direta dos cidadãos. Eles podiam, de alguma maneira, fazer parte de escolhas e interesses coletivos. Porém, era muito limitado. Vocês imaginam que só podia, naquela época, participar homens acima de 18 anos e que residissem lá. Ou seja, mulheres, escravos na época, crianças, adolescentes, não poderiam participar, nem estrangeiros. Interessante que, olha só para vocês verem, tem uma imagem bacana que representa bastante isso. Isso é lá atrás, tá? Isso é lá atrás, só para vocês terem uma ideia. A democracia moderna, ela foi iniciar
só lá em meados do século XVIII, na Europa, por meio de conceitos iluministas. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Vocês vão ouvir bastante no decorrer do aprendizado de vocês ainda. Vocês ainda estão no ensino médio, né? Primeiro, segundo ou terceiro? Tem dos 3, tá. Aqui, pessoal, vai começar a ter uma democracia mais democrática, mais consolidada no século XVIII, transitar para o século XIX, na verdade, vai se consolidar só no século XX. Ela inicia no século XVIII, tá? E é interessante que aqui nós temos o início no século XVIII para o século XIX, essa transição, a ideia dos 3 poderes, né? Então, nós temos a Casa do Legislativo, Judiciário e o Executivo. Onde estamos hoje? No Legislativo. O que é muito bacana. Aqui na frente nós temos o Executivo, Prefeitura, e nós temos ao lado o Fórum, que é o Poder Judiciário. E, a partir de então, a gente começa a entender, olha, somos seres racionais, somos seres pensantes, críticos, então, nós temos direitos inerentes a nós, ou seja, temos direitos de liberdade, de ir e vir, de igualdade e propriedade. Então, vamos regulamentar isso de uma vez por todas? E, para vocês terem uma ideia, gerou uma tal influência, lá no século XVIII, dessa transição, dessa de uma possível república, que influenciou fortemente República Francesa, Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. E, a partir de então, isso foi consolidando até chegar no século XX, e aí vamos entrar no Brasil. No Brasil, a gente tem, pessoal, as eleições diretas, então nós escolhemos os representantes. Alguém aqui já escolheu representante? Votou nas urnas? Já votaram? Olha aí que legal. Quantos anos vocês têm, mais ou menos? Só para eu ter uma ideia. 16, 17, ano que vem já podem ser vereadores, né, Thelma? 18 anos já pode, gente. Vocês têm vontade? Vamos fazer um projeto de lei brincando no final? Uma dinâmica bem interessante? Bora, já vai pensando aí no tema, hein? Eu quero que vocês montem um grupo depois, a gente vê mais ou menos quantas pessoas por grupo, mas eu quero que vocês vão bolando assim, ó. Da saúde, da segurança pública, da educação, algo que vocês queriam que mudassem, para a gente já ir criando um projeto de lei. Vai que sobe, né? Vai que consegue. E aí, pessoal, no Brasil, olha só, vamos prestar atenção. A gente tem estabelecido no nosso artigo 1º na Constituição Federal. A gente vai falar especificamente da Constituição Federal porque ela vale uma atenção especial, vocês vão entender por quê. Mais à frente. E, para finalizar, a democracia, mais do que o nosso direito de votar quem vai nos representar, quando a gente fala de democracia, o debate tem que ir além. A gente tem que pensar num Estado que nos garanta igualdade, liberdade, respeito. Porque, se a gente for voltar no Brasil, a gente vai lembrar que teve um período de intervalo dessa democracia. Ditadura militar, muito bem, Stephanie. Que foi de 64 a 85, salvo engano, se alguém tiver aí. 64 a 85, se eu não me engano. Acho que foram 20, 21 anos de ditadura militar. Gente, foi um período complicado. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é só para vocês terem uma ideia da importância da Constituição de 88. A ditadura militar, ela cerceou direitos, liberdades, liberdade de expressão, direito de ir e vir, prendeu muitos opositores na época, vocês já devem ter ouvido falar desse período, foi muito conturbado, mas é importante, por quê? Porque a Constituição Federal de 88, ela vem justamente para trazer a ideia, eu já volto aqui, uma ideia do quê? De uma nova república, de uma Constituição cidadã, de uma Constituição de um Estado que a gente não sofra perseguição, que a gente não sofra cerceamento de liberdade, que a gente tenha nosso direito, nossa vontade de expor e poder fazer isso de uma maneira livre, justa, legal, diferente do que foi da ditadura militar. E olha só, também a Constituição Federal, pessoal,
leiam desde hoje, desde sempre, a Constituição Federal, porque não é só aqui, é para a vida. O nosso país, ele é uma democracia, e a gente vai ver aqui, ó, é um Estado democrático de direito. Ou seja, não é só um Estado democrático, é um Estado democrático de direito. Isso significa que a nossa Constituição vai reger tudo do nosso país. Então, gente, a Constituição realmente foi um marco histórico. Ela mudou para sempre a nossa forma de ser, as nossas garantias fundamentais da sociedade brasileira. Por isso que, muitas vezes, quando a gente ouve algum direito sendo violado, a gente fala, pode rasgar a Constituição. Já ouviram esse termo? Rasguem a Constituição. Porque, realmente, é lógico, a teoria nem sempre é o que a gente vê na prática. Mas é por isso que a gente está aqui, porque a gente quer, de alguma forma, e de todas as formas, na verdade, fazer valer aquilo que está na nossa Constituição e garantir isso. Então, olha aqui no parágrafo 1º. Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Então, como eu falei ali de democracia, todo poder emana de quem? Quem decide? É isso. Vamos ver se dá para colocar o play nesse vídeo aqui? Vamos ver. Esse é um vídeo clássico, gente. Ele vai marcar toda a mudança da nossa história brasileira, onde foi promulgada a nossa Constituição Federativa de 1988 e que prevalece e é vigente até hoje. Vamos lá. Um, dois, três e já! Não, né? Não foi. Por favorzinho. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. O dia 5 de outubro de 1988 ficará marcado na história do Brasil. Foi o dia em que o país reencontrou a plena legalidade democrática. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o desejo de um só homem, o general eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, foi lei. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo impuseram através de decretos, lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia o país cansou. A elaboração de uma nova Constituição era um anseio antigo do PMDB. E ele foi realizado da maneira mais democrática possível através da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da elaboração da nova Constituição desde os latifundiários da UDR até líderes indígenas. Ninguém ficou de fora. Toda a sociedade participou. E Ulisses foi o incansável líder do movimento de reencontro da nação com o direito, com a liberdade, com a vida regida por regras justas, claras, precisas. Foi Ulisses quem dirigiu até o fim, com ação firme e destemida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu: A Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! O dia 5 de outubro do ano passado foi o mais emocionante da longa carreira política de Ulisses Guimarães. É com alegria que ele sobe correndo as escadas para sentar-se à mesa da qual presidiria a sessão de promulgação da Constituição brasileira. Ele agitou a carta como um verdadeiro troféu do povo brasileiro.
declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Então, vocês viram aí, né? Constituição, também conhecida como Carta Magna, ela foi uma ruptura, né? Na verdade, um início de uma nova história, com direitos sociais, direitos fundamentais, garantias constitucionais, e é para isso que a gente está aqui, para combater e fazer valer os nossos direitos e entender os nossos deveres. Então, ainda dentro da Constituição, a gente tem um artigo, pessoal, que é o artigo 14, e lá que vai estabelecer que a soberania popular, ou seja, nós somos a soberania popular, os cidadãos, democracia, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Vamos entender. Sufrágio universal. Participação da sociedade civil com pleno direito ao voto, sem distinção de sexo, renda, classe, etnia e nem grau de escolaridade. E sempre foi assim? Não. Com certeza não. Gente, aproveitando que o Valderrama comentou que estamos na comemoração do mês das mulheres, por incrível que pareça, faz menos de 100 anos que as mulheres podem votar. Então, temos aí um avanço gritante, grande, a ser comemorado e ser executado. Então, mulheres, votem, exerçam seus direitos. Vamos lá. Pessoal, então começou o voto das mulheres em 1932. Depois, para quem quiser saber mais sobre isso, tem bastante conteúdo bom que a gente pode trocar ideia depois. Além disso, nós temos voto direto e secreto, direito de escolher quem você acha melhor que irá te representar. Aquele representante que vai corresponder melhor aos teus princípios, aos teus valores. Não vamos entrar em debate hoje, tá bom? A gente pode marcar um dia, entrar em debate outro dia, mas nosso tempo é curto hoje. Mas é importante que vocês saibam que vocês têm essa autonomia. Eu confio neste representante. E o direito de opinião diversa tem que ser respeitada. E para todos, voto universal. Ainda no artigo 14, quando a gente fala de soberania popular, pelo sufrágio universal, a gente pode fazer através do quê? Mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Quando a gente fala, vou falar rapidez, porque esse assunto é meio maçante, eu sei. Mas, vai ser rápido, eu prometo, tá bom? Quando a gente fala de plebiscito e referendo, ambos são consultas feitas à população para decidir sobre matéria de relevância para a nação, de questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Um exemplo, quando fomos escolher a nossa forma de governo, lá em 93, em que estávamos decidindo se seria uma monarquia parlamentarista ou se seria uma república presidencialista, e foi decidido por meio do plebiscito que seria uma república presidencialista, e essa é a nossa forma de governo hoje. Diferente do referendo, o referendo aqui só tem um ponto. Olha que eu vou fazer chamada oral no final, hein? Não é brincadeira, gente. O referendo, o que vai acontecer? O referendo, ele vai ser uma consulta depois do ato legislativo ser formulado. Então, aqui vai ser depois. O plebiscito ele é feito antes, a consulta popular. Então, um exemplo de referendo é o Estatuto do Desarmamento, lá em 2005. Iniciativa popular é o quê?
É um projeto de lei apresentado à Câmara dos Deputados ou vereadores em âmbito municipal, tendo população como autora. Os requisitos para um projeto de lei de iniciativa popular, que é apresentado na Câmara dos Deputados, tem esses requisitos. Então, o que precisa? Assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, possuir o apoio de no mínimo 3% dos eleitores de ao menos 5 estados, ser referente a apenas um assunto, e isso equivale a pelo menos 1 milhão... Pelo menos não, uma média de 1,5 milhão de votos. Ou seja, não é tão simples assim. Por isso que nós temos os nossos representantes, que vão justamente propor projetos de leis. Por exemplo, os vereadores, né? Então, eu quero trazer rapidamente aqui 4 exemplos de projetos de iniciativa popular que foram efetivamente convertidos em lei. Vamos lá. Nós temos o primeiro caso. Alguém já ouviu falar do caso Daniela Pérez? Ele é antigo, de 94. Ele repercutiu muito por quê? Porque ela era filha da Glória Pérez, certo? Estou certa, né? Glória Pérez. Glória Pérez, gente, da Globo, ok? Ela era protagonista de uma novela lá atrás e o caso repercutiu muito. Né? Ela foi brutalmente assassinada por um colega. E aí, olha só o que aconteceu. Por meio de uma iniciativa da mãe e comoção da população, o que eles fizeram? Eles transformaram a questão do homicídio qualificado em crime hediondo. Isso não existia, só para vocês entenderem. Crime hediondo são crimes mais graves. Esse tipo de homicídio ele não era considerado hediondo. Hediondo são crimes que, para vocês terem uma ideia, não aceita nem liberdade provisória, não aceita nenhum tipo de fiança. Então, foi um marco também. Outro exemplo, a Lei 9.840 de 99, de combate à compra de votos. Esse projeto de iniciativa popular começou com o lançamento do projeto Combatendo a Corrupção Eleitoral, do Grupo Comissão Brasileira de Justiça e Paz, parte da Conferência Nacional dos Bispos. Esse objetivo aqui, ó, desse combate de compra de votos, nada mais era coibir o crime de compra de votos, que ainda, na época, era muito praticado no país, através da cassação do mandato e condenando em pagamento de multa. Também temos aqui um exemplo da Lei 11.124 de 2005, que também é um projeto de lei revertido em lei, que é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse projeto originou a Câmara Federal pelo Movimento Popular de Moradia, né, com mais de 1 milhão de assinaturas. Isso começou no ano de 92 e, para vocês terem ideia, só foi sancionado em 2005. Mas olha só que interessante, com essa lei foi criado um sistema de acesso, né, da população de menor renda à terra urbanizada. E foi instituído um fundo que pode ser acessado pelos 3 níveis. E, por fim, nós temos também a lei da ficha limpa. Essa vocês já ouviram falar com certeza. É uma das últimas, né? Se não a última lei que foi, projeto de lei que foi convertido em lei, que é a Lei Complementar 135. E a lei da ficha limpa nada mais é, né, o próprio nome já diz, se você tem condenação, você é ficha suja, você não pode se eleger, e se você não tem condenação, você não pode se eleger. Ou, se você não tem condenação, ficha limpa. Manda ver. Todos são ficha limpa aqui, né? Sim, são menores de idade. Beleza, terminamos. Vocês entenderam mais ou menos o nosso exercício na política cidadã? Vai anotando aí, depois a gente conversa. Agora vamos entrar rapidamente aqui no sistema eleitoral brasileiro, porque eu estou ansiosa para ver o projeto de lei de vocês. Entenderam? Então, pessoal, quando a gente fala de sistema eleitoral brasileiro, é só para a gente ter uma ideia de como funciona esse sistema. As eleições, elas são organizadas pelo TSE. O que é o TSE? Beleza, isso aí. Ele é a instância máxima da Justiça Eleitoral. E ele é regulamentado pela Lei 4.737, de 65. Qual que é a função, afinal, desse sistema eleitoral? Organizar as eleições e a conversão de votos em mandatos políticos e também estabelecer os meios para que os diversos grupos sociais sejam representados e as relações entre representantes e representados se fortaleçam. Nós temos 2 tipos de sistemas eleitorais no Brasil, que é o majoritário e o proporcional. Vamos entender. O majoritário é aquele que vence a eleição o candidato que obtiver maioria de votos. Considera-se, nesse caso, maioria tanto absoluta
quanto a simples. Vamos entender. A absoluta tem uma diferença da simples, porque a absoluta ela vai compreender que a metade dos votos dos integrantes do corpo eleitoral mais um voto inteiro mais um voto inteiro, só para vocês entenderem. Por exemplo, a gente tem quantos senadores? Ao todo, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, 81. Se a gente fosse fazer uma votação lá, a gente precisaria de quantos? 40,5 se a gente fosse pela metade, mais um. Tem que ser metade mais um por inteiro. Então, 41. Então, quando vocês ouvirem falar, é metade mais um. Cuidado, é metade mais um por inteiro. Porque são 81 senadores, não tem como dividir no meio um, certo? E a maioria, essa é a absoluta, e temos também o sistema majoritário relativo, que considera o simples, né? É mais chamado de simples, tá, pessoal? Está relativo aqui, mas ele é mais chamado de simples. Considera eleito o candidato que alcançar o maior número de votos em relação aos seus concorrentes. Então, quem tiver presente na casa é o que vai valer. Então, quem votar mais, ganha. Não importa quantos tenham. O que importa é o que estarão presentes no dia da votação. Quem que é eleito por esse meio, né, por esse sistema eleitoral? Os membros do Poder Executivo, então, presidente da República, governador, prefeito, vice-prefeito. E o Legislativo, os senadores. Aqui é curioso que somente os senadores do Legislativo são votados votam por esse meio, tá? Aí eu coloquei o artigo, aí vocês veem depois, se tiverem interesse, eu vi que tem um colega que está anotando, anota o artigo, vai lá, dá uma lida, às vezes dá um pouco de preguiça, porque tem muitos incisos, os artigos da Constituição, mas, gente, vale a pena, por quê? Porque vocês vão lendo a Constituição, vocês vão vendo, putz, está aqui, nossa, está aqui aquilo que eu sabia que, né? Eu tinha direito, nossa, está aqui. Então, é muito interessante, gente, porque vai abrindo a mente de vocês. Ó, 46, caput. Quando a gente fala caput, é o que está no início da lei. Então, por exemplo, 46, é o que está lá escrito. Porque quando a gente fala de inciso, nós temos o inciso 1, inciso 2, inciso 3. E aí, dentro do mesmo artigo, às vezes a gente tem o parágrafo, que é o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Gente, dá trabalho, mas para quem não é da área, gosta, é gostoso, acha gostoso. Normalmente acha gostoso. Alguém tem vontade de fazer direito aqui? Stephanie, sua cara, Stephanie. Ah, se for, a gente vai trabalhar junto lá na frente, vamos advogar. Não? Então tá bom. Segunda? Mais ninguém? Mais 1, 2, 3. Vou convencer mais alguém aqui hoje? Tá difícil. Alguém vai entrar para a política? Alguém tem esse interesse? Ah, mais ou menos. Nós precisamos de vocês. O povo brasileiro precisa de gente interessada, em gente que gosta de política. E, gente, não tem jeito, a gente precisa começar o quanto antes. Pronto. Então, é isso. Vocês escolhem. Gente, eu lembro na minha época, não tinha isso, não existia parlamento jovem. A gente foi entender de política agora, nos últimos tempos, entende? Então, vocês estão muito à frente, vocês estão muito à frente. Então, eu acredito que, com vocês interessados, fazendo a diferença aí, vocês podem fazer um Brasil muito diferente. E melhor. Com certeza. Vamos lá. Artigo, está aí, ó. 46, caput. Quer ler? Achou? Ah, então tá bom. 46. Depois, eu posso disponibilizar os slides, tá? Se alguém quiser, Stephanie, beleza? Tá bom? E a gente troca ideia, vai trocando ideia. E, ó, ainda dentro do sistema eleitoral brasileiro, nós temos... Então, a gente viu, ó, só retomando. Temos 2 tipos de sistemas eleitorais. Majoritário, todo mundo já está sabendo de cor e salteado o que é. E o proporcional. Qual que é a diferença aqui? Aqui o proporcional é aquele em que a representação se dá na mesma proporção da preferência do eleitorado pelos partidos políticos.
Então, ó, pelos partidos políticos. Tal espécie é capaz de refletir os diversos pensamentos e tendências existentes no meio social, já que possibilita a eleição de quase, se não todos os partidos políticos, observadas as suas representatividades. Aqui vai atingir quem por meio desse sistema? Membros do Poder Legislativo somente. Então, os que não estão aqui, ó, no sistema majoritário, são os deputados federais, deputados estaduais, distritais e os vereadores. Esse é o artigo 27. 27, parágrafo 1º. Artigo 32, parágrafo 3º. E o artigo 45 da Constituição. Eu esqueci de falar, aqui no majoritário tem 2 artigos, tá? É o 46 caput e o 77, parágrafo 2º. Ambos da Constituição. Já vi que tem muitos vereadores já para o ano que vem. Vamos ver como é que funciona? O Diego, eu vou passar. Gente, ele é meu marido, tá? Por favor, presta atenção no vídeo. Aqui, ó. Mas é legal porque ele está falando com facilidade aqui, para vocês entenderem. Quais são os requisitos? Tá, vamos ver o que é elegibilidade? Vamos ver se dá para colocar o play? Sou eu que comando aqui? Eu estou muito ruim nesse negócio. Você sabe o que é elegibilidade? Não? Então me acompanha que você vai aprender aqui. Diego Reis passando para te deixar uma informação muito importante, principalmente para você que pretende concorrer a algum cargo político nessas eleições ou nas próximas. Elegibilidade é a capacidade de qualquer cidadão poder ser votado, ou seja, ser escolhido para ocupar um cargo político, seja ele no âmbito federal, seja ele no âmbito estadual, municipal, tanto faz ser no executivo ou no legislativo. Mas para que você ocupe um cargo político, é necessário que você conheça as condições de elegibilidade e onde elas estão previstas, no caso, na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º. São 6 incisos. Vamos ver cada um deles. Inciso número 1. Você deve ser brasileiro, nato ou naturalizado. Inciso número 2. Você deve estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Você não pode se encontrar em uma situação onde os seus direitos políticos tenham sido perdidos ou suspensos. Inciso número 3. Alistamento eleitoral. É preciso que você tenha um título eleitoral. Inciso número 4. Domicílio eleitoral na circunscrição que você deseja concorrer. Então, se o seu domicílio eleitoral é na cidade de Bragança Paulista, você não vai poder concorrer na cidade de Atibaia, por exemplo. Inciso número 5. Filiação partidária. Obviamente, é necessário que você esteja filiado a um partido político. E por último, e não menos importante, o inciso 6, idade mínima. Para cada cargo existe uma idade mínima que deve ser respeitada. Eu espero que você tenha entendido o que é elegibilidade e eu trarei mais vídeos com conteúdo eleitoral, com conteúdo político, para que você possa se preparar e se respaldar para as próximas eleições e fazer uma caminhada de sucesso. Até a próxima! E aí, entenderam um pouquinho? Estamos terminando, tá? Estamos terminando. Então, ó, requisitos de elegibilidade, para vocês saberem, se alguém perguntar para vocês. Só retomando, brasileiro nato ou naturalizado? O naturalizado aqui, gente, são pessoas que não são naturais, que não nasceram aqui, mas por algum motivo conseguiram serem naturalizados. Algum documento, ou casou com alguém daqui, assim vai. Título de eleitor tem que ser daqui. O domicílio eleitoral tem que ser aqui, pelo menos 1 ano. Filiado a algum partido político, por quê? E se eu quiser ir sozinho na cara e na coragem, consigo? Não, não autoriza, não tem como, né? Não tem essa independência, precisa de um partido. E aqui, no artigo 14 ainda, no parágrafo 3º, vai estabelecer a idade mínima para cada cargo. Então, olha só, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vocês que já vão se candidatar para a vereança, sim ou não? Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, está aí as redes sociais, caso alguém queira dar uma xeretada.
Não estou postando muito, mas pretendo voltar a postar mais sobre o assunto. E eu quero agora só trazer aquela dinâmica que a gente combinou, tá bom? Vamos separar em grupos. Nós temos 20. 4 grupos de 5. Melhor, né? E escolham um orador de cada grupo. O que vocês acham? Ó o tema, ó. Saúde. Vocês escolhem. Esporte, segurança pública, educação. Vamos fazer cada grupo de um tema? Saúde, segurança pública, esporte, lazer, é legal. Meio ambiente, transporte, isso. Causa animal, se quiserem dobrar a pena, a gente... Aí, ó, tá aí no slide, ó. Saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, lazer. Aí, ó, só terminando. Vocês, só apontem um problema relativo ao tema que vocês escolherem. Só para vocês iniciarem a divisão. Escolham o tema, tragam uma solução e um do grupo vai falar aqui. Mas aí eu vou chamar todos para sentar aqui, beleza? Fechou. Rapidez, hein? Eu vou dar 5 minutos aí. Pode ser 10 minutinhos. E aí a gente vai chamar cada um. Ó, que chique. Será que o microfone está funcionando? Acho que tem que apertar o botão. Olha só, e um toque na realização das Som. Não bate no microfone aí. Ah, tá. Tá bom. Bate não. Tá bom. Tá bom. Fiquem à vontade. Com vocês agora. Pode falar? Pode. Boa noite. O tema vai ser educação. E a gente discutiu sobre o ensino mais tecnológico. O que seria o ensino tecnológico? Seria um ensino menos rígido, um ensino mais inovador.
A gente está muito preso no ensino antigo, um ensino muito rígido, que algumas pessoas acabam não captando o que é passado nas escolas por conta do ensino ser muito pesado, muito rígido com os alunos. Um ensino mais solto, um ensino que os adolescentes consigam se sentir confortável. A melhoria do EAD, porque mesmo com as aulas online, o EAD não foi nada útil na pandemia, então a gente tinha que arrumar um jeito de ser útil o ensino online. Aulas dinâmicas. O que seria aulas dinâmicas? Algumas aulas mais inovadoras, como eu disse, o ensino médio mais inovador, algumas aulas que prendam a atenção dos alunos, algumas aulas que você consiga aprender, se sentir melhor naquela aula e... não sei como que eu posso dizer. Uma aula mais dinâmica. Possa se expressar melhor. Aulas específicas para itinerário. Que seria as aulas que a gente já tem, porém com mais interesse dos alunos. Salas específicas serão salas com os recursos certos para cada matéria. Salas com, tipo laboratório de ciências, sala de tecnologia com computadores, aulas que tenham os recursos precisos para um adolescente conseguir aprender. Revogar o ensino médio novo. O que seria? A gente poder escolher a nossa própria matérias, tipo, de interesse nosso, sendo... porque a gente não tem essa liberdade ainda. Então, a gente vai começar a escolher as nossas matérias. Poder ter essa liberdade de escolher o que você gosta de fazer, porque não adianta nada você chegar na escola e estudar uma matéria que você não gosta. Quando você não gosta de algo, você não consegue captar aquilo. Então, você precisa escolher as matérias que você se dá bem, que você gosta, porque nem todas as matérias que estão na escola são necessárias. Mais eventos escolares. O que seria? Eventos para os alunos conseguir... eventos para os alunos conseguirem entender melhor o que está sendo passado na escola. Tipo, museu, com coisas que interessem os alunos, porque com passeios, alguns alunos conseguem captar melhor o que está sendo ensinado. Criar um grêmio estudantil para as duas escolas do município. Porque já existem os grêmios estudantis de cada escola, porém, a gente precisa de debate entre as duas escolas para isso. Então, é uma ideia criar um grêmio estudantil entre as duas escolas. Um grêmio estudantil levaria à frente as ideias dos alunos, o que os alunos querem e o que os alunos se interessam, porque um grêmio estudantil faria bem para a escola e para tudo mais. Clubes escolares. Os clubes seriam para você, por exemplo, você quer seguir psicologia. Você quer entrar naquela área e você vai ter um clube para aquela área. Então, essa é a nossa ideia de colocar também, ir para frente. Um clube que o aluno se interesse e leve à frente, porque muitos alunos saem do ensino médio e não sabem que faculdade quer cursar. Então, com os clubes, você conseguiria saber em que área você se dá melhor. Conversas entre as duas escolas para podermos melhorar o ensino médio. Além do grêmio estudantil, pode ter a conversa entre alunos que não são representantes das duas escolas para ter melhorias em ambas as escolas. É isso. Fantástico, gente. Obrigada. Não, mas isso já estava pronto, né? Não foi agora que vocês fizeram, gente. Olha a desenvoltura, a quantidade. É quase uma revolução. Próximo, gente. Vamos lá, rapidez. Qual que é o tema de vocês? Então, bora, vem. Lógico.
legal. Ai, caralho. Olha, me tira dessa porra. Pode? Boa noite. A gente vai tentar abordar 2 assuntos que o grupo passado levantou uma boa pauta para a gente também, que é tanto a saúde quanto a educação que tem no nosso município, que são assuntos que levam bastante repercussão dependendo de como é tratado. Da saúde, a gente vai tentar falar sobre... Como que fala mesmo o nome? A gente vai tentar falar sobre prevenção, a tipos de doenças que podem ser, como eu posso dizer, prejudiciais e contraídas com muita facilidade se você não souber a forma correta de se cuidar. Uma delas é DST, que, por exemplo, no mundo juvenil, muitos jovens falam, ai, eu com certeza vou pegar fulano, sendo que você não sabe como fulano está por dentro. E isso é um assunto que devia ser tratado nas escolas, porque como a gente não tem o apoio ou as informações necessárias, a gente simplesmente vai lá, faz e não sabe aonde está se metendo, no problema que a gente pode estar causando para nós mesmos no futuro. A falta desse tipo de conhecimento gera um tabu muito grande em ser tratado nas escolas, por exemplo, uma criança, por exemplo, calma. É um assunto que gera um grande tabu. Tanto que, se alguém fala de sexo na escola, todo mundo fica, ai, meu Deus, não pode, é errado. Sendo que é algo que, querendo ou não, todo mundo um dia vai fazer. Todo mundo um dia vai acabar praticando de forma... Porque quem aqui acha que sexo é só deitar com alguém? Porque não é só isso. Sexo não é só você ter uma relação literalmente com alguém. Eita. Eita! Então, o que a gente estava pensando? Nos postos de saúde e escolas, em qualquer lugar deveria ter o apoio necessário. Camisinhas, tanto para homem quanto para mulher, absorventes que deveriam sim ter nas escolas, porque quem nunca passou por um grande problema e não sabe, tipo, ai, amiga, me empresta. É algo que não deveria ser prejudicial para ninguém. Pode falar um pouquinho também, meu anjo? Tá. A gente queria disponibilizar os absorventes, as camisinhas, nos postos de saúde, nas escolas, nos hospitais e nos banheiros públicos. Outra coisa também, que depois a gente vai entrar nesse assunto e ela vai explicar melhor, a gente queria, envolvendo com a área da educação, aulas de educação sexual, porque é um conteúdo que não tem e, como ela falou, muitos jovens pegam muitas doenças e muitos problemas, então é realmente um problema nessa idade. Você pode continuar falando. Bom, a gente pensou também em disponibilizar remédios, só que lá na nossa escola, eu estou estudando na UDET, então a gente já conversou sobre isso. E a gente falou sobre essa disponibilização de mods e remédios, só que não é possível o remédio pelo fato de muitas pessoas terem alergia. E outra coisa que eu pensei, mas a professora não falou, mas muitos jovens que sofrem de depressão e ansiedade podem tentar se matar com um remédio. E pode acontecer algum problema. Realmente, gente. Pode continuar. Pode. Tá ótimo, meninas. Muito obrigada. Assunto importante e relevante também, gente. Vamos lá, próximo. Qual grupo vai?
Vamos. Qual que é o tema de vocês? Educação. A gente queria trazer um assunto, né, relacionado à educação, porém na questão de quantidade de alunos, né, porque a questão da educação, outro grupo já apresentou, e acaba ficando mais claro a forma de resolver os outros problemas. Mas a questão da quantidade de alunos por sala, até por escola, acaba sendo um outro, né, problema que ninguém trouxe aqui. A gente tem várias escolas, né, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, até de outros, né, inferiores, porém, de ensino médio, a gente só tem 2 escolas no município, né, estaduais. E acaba que toda essa concentração de aluno que vem de todas essas escolas concentra em apenas 2, e acaba resultando em 50, 60 alunos por sala na nossa realidade, no nosso dia a dia. E isso acaba trazendo um problema, porque para um professor, por vez, comandar 60, 50 alunos por sala, acaba resultando em alguns outros problemas que eles já trouxeram, né, em outros grupos. Então, a gente tem algumas ideias de solução que eles vão trazer para a gente. Bom, a solução desse problema seria ter mais uma escola. E eu acho que a prefeitura ou até o município podia fazer isso. E eu acho que 2 escolas para não sei quantos no primeiro ensino, no fundamental. Tem quantas escolas mais ou menos aqui? Muitas. Bastante. Para cair num funil que chegue em 2 escolas, eu acho que não tem proporção. Isso é desproporcional. Então, a resolução disso seria tendo mais escolas. Que eu acho que não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Sendo que já fizeram bastante no fundamental. Eu acho que fazer mais uma para o ensino médio seria uma coisa legal. Porque numa sala comportar 50 alunos é maçante, acaba que o ensino decai muito. A gente acabou chegando à conclusão de falar com um dos representantes do espaço de cuidar dessa parte de escolar, essas coisas do município. A Alfredo disponibilizou para a gente uma palestra com o responsável e a gente abordou esse assunto, mas ele disse para a gente que ele estaria fazendo mais salas para aumentar a escola Alfredo, mas eu tenho certeza que isso não vai adiantar. Como eu falei para ele, na nossa sala temos 4 ventiladores, mas somos 58 alunos em uma sala, apertada demais. E ali fica o inferno quando está quente. E eu acho que a solução seria uma nova escola. Talvez nenhuma nova escola, mas talvez alunos, né, cadastrados nessas escolas em algum outro espaço, né? Não deve ser fácil fazer novas escolas, até esse período de fazer já passou várias turmas e várias, né, já chegou bastante gente, já saiu bastante gente, então até construir novas escolas, talvez um outro espaço da prefeitura ou outras escolas municipais ser usadas para que esses alunos comportem e possam estudar com mais conforto, seria essa a palavra. É isso. Maravilha. Não desistam, gente. Continuem buscando, tentando mudar, alcançar. Isso, Mari, incentivem. Próximo e último, vamos lá? Ó, tá gravando, hein? Todos vocês, todos os projetos aí. Revolucionários. Tá gravado, vai ficar disponibilizado, eu acho, né, Mari? Já dá para fazer um corte da fala de vocês, né? Nosso tema é meio ambiente e extremestres cuidando dos animais. Diminuição de carga tributária sobre alimentos,
questão de diminuir a questão da carga tributária e que usem pouco ou nada de química nos alimentos animais. Areia dos gatos com descontos de produtos mais biodegradáveis e mais confortáveis a eles. Quem será? Agora? Foi? Então, esse foi mais ou menos um resumo. A ideia... Esse foi mais ou menos um resumo. A ideia, em decorrer de uma maneira melhor, seria apresentar para os produtores de rações, para as grandes fazendas, para grandes donos de gado, de produtores de bovinos, eles procurarem alternativas para usarem alimentos menos químicos, que não estraguem tanto o gosto, o organismo do animal, porque mais saudáveis, porque além disso ele não vai ser só um animal simples que vai ser criado. A maioria desses produtos vão chegar na mesa da população. Então isso também é uma questão pública de saúde. Então a nossa proposta seria procurar alimentos mais naturais, coisas mais saudáveis em si, para poder tanto beneficiar a produção agropecuária, como poder evitar problemas de saúde, como pressão alta, como cânceres que são desenvolvidos por hormônios que são colocados em animais. Alguém quer falar? Dá para falar sobre peixe também? Dá para falar sobre a questão dos peixes? Bom, dava para tentar fazer um alimento mais degradável na água, sobre os peixes, na parte da piscicultura, por causa que eu vejo muita questão dos alimentos da piscicultura, que são muito caros e não são biodegradáveis na parte do solo subaquático. E isso acaba, às vezes, não danificando o peixe, mas sim a questão da qualidade do animal peixe, né, na questão dos peixes. E isso acaba sendo um pouco complicado para questão dos caras que compram a alimentação dos peixes, né? E também a qualidade do animal. E vocês querem falar dos animais também? Bom, a gente pensou também em criar um auxílio para as pessoas que cuidam desses animais, que não têm como arcar com esses custos. Então, seria uma coisa que a gente pensaria futuramente, claro, priorizando a ideia dos animais e também do ser humano em si, porque quando a gente pensa na natureza, nós pensamos no ser do ser humano, a gente é racional, mas muitas vezes não, e também no peixinho, no gatinho, no cachorrinho. Então, a gente teria como trazer um benefício para os dois, tanto para o protetor, o cuidador e o animal. Gente, vocês foram sensacionais. Nós precisamos de vocês. Gente, não desistam. Mari, continua firme. Obrigada a todos. Obrigada pela participação.